Anos, muito obrigada. Abra a sua Bíblia em João capítulo 17. Essa foi uma mensagem da nova série que nós começamos na sexta-feira. Nós vamos seguir com 15, 16 semanas. E então, na próxima primavera, vamos falar sobre João 17. Estamos indo verso por verso. A mensagem que Jesus entregou na última ceia. Pai, viemos diante de Ti. Pedimos pela Sua sabedoria espiritual que o Senhor nos inspire. O meu entendimento, mesmo quando eu estiver pregando, eu peço que o Senhor inspire entendimento nessas pessoas que estão escutando. Que o Senhor amoleça corações. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero que vocês tenham esse conhecimento de que tem dois desenvolvimentos muito extremos acontecendo no corpo de Cristo, simultaneamente, na geração em que o Senhor retornará. E é uma convicção muito forte que nós estamos nos primeiros dias dessa geração. E tem polos extremamente divididos nos extremos. É uma cultura de traição que tem emergido na igreja e que vai realmente aumentar. Mas também no outro extremo oposto, uma unidade sobrenatural, que eu falo que Deus estabeleceu a família internacional de afeição dentro do corpo de Cristo. Então aqui estamos em João capítulo 17. Ele fala para onde está indo. Essa unidade incrível, e acredito que nós vamos ver milhares e milhares de crentes andando nessa verdade. Ele ensina isso na terça-feira, mas na quinta-feira, em Mateus, ele está falando sobre a cultura da traição também. As duas delas estão em contraste. Na verdade, a traição vai criar uma urgência para que crentes andem com o Senhor e que irá acelerar o seu crescimento dentro dessa família de afeição internacional e essa conexão. Então, o Senhor vai usar essa traição para aumentar uma urgência em milhares e milhares de crentes para irem mais profundamente no Senhor. E elas vão estar numa unidade sobrenatural uns com os outros. E é isso que nós estamos cobrindo nessa sessão hoje. Número romano 1. Nós vamos falar sobre todos os pontos da nota. Muito surpreendentemente, a realidade de que a igreja do fim dos tempos vai ser transformada em contexto da traição. O Senhor planejou isso desde o início. Quem ia pensar nisso? Porque a traição, no coração de um crente sincero, cria uma dor e um dilema. E as pessoas que estão respondendo de uma maneira sábia querem conectar com o Senhor por claridade, perguntas, respostas. Então, a traição, na verdade, revida como o inimigo quer usá-la. E isso acaba sendo um erro nas táticas do inimigo, porque pode gerar um resultado oposto do que ele esperava em uma transformação da igreja. Parágrafo A. A combinação do derramamento unprecedente do Espírito com a traição, pressão, tribulação, essas coisas, é parte do plano e do perfeito ambiente para que a igreja seja transformada. A combinação do derramamento do Espírito de maneira imprecedente, do poder dele sendo liberado sobre a igreja do fim dos tempos, está aumentando agora em muitos lugares, mas vai dramaticamente aumentar antes do Senhor voltar. Esse aumento de poder, em contexto com um aumento de pressão. Hoje nós estamos olhando para a traição. Cria um ambiente ideal para a transformação. E a transformação é tão necessária porque o corpo global de Cristo, provavelmente 80%, 90% de milhares de crentes estão realmente lutando com esse espírito de laodiceia, de comprometimento, de tédio, e nem precisam de transformação. E o Senhor fala, vai ter um grande derramamento do Espírito e vai ter um monte de pressão. E Ele vai liberar essa pressão mesmo dentro da igreja. Mas agora a traição que a Bíblia fala, que Jesus fala sobre, está na cultura também, na sociedade secular, mas está na igreja. E nós não vou focar isso somente, mas não somente na igreja.
mas é a parte em que captura a nossa atenção. Essa traição entre crentes. E eu vejo isso agora aumentando em crítica, em ataque e diminuição de uns para com os outros. Vamos olhar aqui em João capítulo 17, verso 22. Isso é na terça-feira à noite. Ele vai para a cruz na sexta-feira. Ele está orando para o Pai. Pai, é a glória que você me deu. Eu lhes dei. E o resultado é uma unidade supernatural. Isso nunca aconteceu nesse nível, em um lugar permanente, em um lugar... Nos primeiros 6 capítulos de Atos, foi o instalamento inicial dessa glória. Eles estavam andando com um corpo, um coração e uma só mente. Isso dissipou um pouquinho, mas você não vê mais, como nos primeiros 5 capítulos de Atos. Isso foi uma instalação inicial da glória de Deus no Pentecostes. E por alguns anos isso permaneceu, mas então na igreja de fim dos tempos, essa plenitude dessa glória vai ser liberada. Vamos voltar para terça-feira, em Mateus 24. E, claro, ele está falando sobre várias expressões, mas eu quero falar sobre 2 delas, particularmente. Ele fala no verso 10. Então, muitos. E eu quero que vocês vejam a palavra muitos. Isso não é uma coisa casual. É um lugar muito prominente dentro do Senhor. Na minha carne, falando, mas é prominente e vai ser muito efetivo. Muitos estarão ofendidos, trairão uns aos outros. Verso 14. E este evangelho será pregado em todo o mundo. Vemos que muitos serão traídos no contexto da grande colheita mundial, na igreja e na sociedade, porque, de novo, a traição cria uma urgência na nossa vida de diferentes facetas pelo Senhor. Mas eu quero que vocês olhem para a sequência aqui. Verso 10. Muitos ficarão ofendidos e serão traídos. Muita traição é primeiramente enraizada na ofensa. Crentes podem se ofender. E alguns passos mais tarde, verbalmente trair uns aos outros. Muitas traições, não todas, mas muitas são verbais. Muitas traições são, vou falar coisas para outras pessoas sobre aquele que estamos ofendidos e falar coisas para outros que traz problemas para aqueles que estamos ofendidos com. Nós diminuímos a sua doutrina, sua integridade, tudo que seja dele. O ponto é que é para machucar a pessoa com as quais estamos ofendidos. E começa com ofensa e escala para traição. E o Senhor está falando, mas, no verso 14, entenda isso. A grande colheita vai ser o fruto disso, vai sair desse contexto. E a unificação do corpo de Cristo de milhões e milhões vai sair disso também. Então ele vai usar isso. O que o inimigo entende e tenta usar como maldade, o Senhor transforma para a glória dele. Em Lucas 21, Mateus 24, são a mesma conversa. Lucas apenas adiciona algumas dessas frases e descrições que Mateus não adiciona. Mas é o mesmo ensinamento, a mesma conversa. É muito intenso isso. Isso acontece na geração deles, mas vai acontecer majoritariamente na geração do retorno de Jesus. O que é basicamente o que Mateus 24 está falando sobre o fim dos tempos, essas décadas finais, esses anos finais antes do retorno de Deus, o retorno de Jesus Cristo. Vocês serão traídos. Ele pausa, eu imagino, até mesmo pelos seus pais. Mesmo pelos seus pais? Mesmo pelos seus irmãos? Mesmo pelos seus parentes? Mesmo pelos seus amigos que você abriu o seu coração para? Eles vão se ofender com você de maneiras muito diferentes. E isso vai escalar para a traição. Essa é uma realidade bem intensa no parágrafo B. Por definição, ser traído está em contexto de um relacionamento próximo. Se um estranho vem contra você, isso é acusação
Mas a traição significa você estar em relacionamento com um coração aberto e com confiança. Tem um coração vulnerável, tem um pouco de confiança, você tem uma história juntos. É aí que a traição acontece. Parágrafo C. Traição é um ataque demoníaco para impedir nosso crescimento espiritual e um dom divino para melhorar. E o mesmo é com a perseguição. O inimigo usa isso como um objetivo de maldade. O inimigo quer que nós ficamos ofendidos. O Senhor quer que nós tenhamos essa urgência de chegar mais próximo do seu coração. Senhor, me dê graça, amoleça o meu coração, me dê respostas, me dê justiça, me mostre o caminho. Todas essas diferentes maneiras que nós falamos com o Senhor de maneira diferente, com mais urgência do que falávamos antes. E se nós fizermos isso, se nós respondermos de maneira santa, essa traição começa a beneficiar a nossa vida. O final, talvez não o processo, mas o resultado final nos traz vitória. Aqui em Filipenses 1 Paulo fala, para você foi concedido em nome de Cristo, sofrer por causa dele. Concedido é uma linguagem de presente, é um presente que Deus te deu. Se você responder certo, a transformação traz benefícios significativos na sua vida espiritual nessa era e traz benefícios significativos para a sua vida na era por vir. É garantido a você, concedido a ti, o amor soberano dele. E nós olhamos para isso e falamos, nossa, isso é intenso. Parágrafo D. Paulo entendeu a perspectiva bíblica da perseguição. Tanto que em Colossenses 1, ele fala, eu regozijo, eu não gosto de ser atingido, não gosto de ser chicoteado. E ele não somente estava sendo chicoteado verbalmente. Eu não gosto disso, mas eu consigo ver o que está acontecendo, o benefício que está sendo estabelecido na minha vida. É uma ideia muito estranha. Não vou tomar muito tempo aqui, mas ele fala, eu cumpro na minha carne o que falta às aflições de Cristo. Eu olho para isso e eu falo, o quê? Ele não está sugerindo que as aflições de Cristo faltam em algo. Não é sobre isso que ele está falando. Eu não quero passar muito tempo aqui agora, porque eu passei várias sessões quebrando tudo isso, destrinchando tudo isso, e está no meu site para aqueles que querem acompanhar. O que isso significa? Como apóstolos podem se regozijar nisso, mas é porque eles entenderam para onde isso está indo. E o que Paulo está falando aqui é que a morte de Jesus em Cristo, as aflições na cruz, ganharam a ele uma vitória eterna no Espírito. Foi feito, está terminado. Mas, em cada geração, o Pai ordenou que tem humanos que dão expressão às suas vidas para essa vitória, porque eles veem a beleza e a glória de Jesus, o poder da sua ressurreição em suas vidas. Eles veem o seu relacionamento com Ele. Eles são testemunhas públicas da vitória que foi ganhada no Espírito. É real. E o Pai fala que em cada geração eu ordenei que vai ter essa demonstração. E Paulo fala, e na minha geração eu estou fazendo a minha parte. Eu estou mostrando a não crentes quão excelente a liderança dele é. Que eles não sabem sobre o Deus invisível, o seu plano é sábio. O Espírito está me tocando e me dando poder. E os crentes estão olhando e falando isso. O que você está fazendo? Em cada geração tem essa porção, essa ordenação do Senhor para demonstrar. Eu chamo da testemunha encarnada no povo de Deus, da beleza de Jesus, a sabedoria, a sua excelência em liderança. Em pessoas que sofrem e o que vocês sabem sobre ele, que eu não sei. E é isso que o Paulo está falando sobre. Parágrafo E. É uma sentença estranha aqui. Traição é um acelerador que leva a um crescimento mais rápido no amor humilde ou na amargura e na ofensa.
A traição não é neutra no seu impacto no coração humano. Quando nós somos traídos, vamos para uma direção ou outra, de uma maneira mais rápida. Vamos mais rápido para a ofensa, ou vamos mais rápido para humildade. Uma ou outra, não é neutra. E o Senhor sabe disso. Ele sabe das dinâmicas humanas. Parágrafo F. É normal para todos nós ser tentado a se ofender com aqueles que nós sentimos responsáveis por nos maltratar. Estou falando por crentes. Eu quero focar nessa parte dos crentes, porque nós sabemos que o mundo vai nos trair, mas é surpreendente quando um crente nos trair. E o Senhor e Jesus está falando. Leia no livro o que eu te falei. Vai acontecer através dos crentes. Não esteja chocado. Não fique confuso. Entenda que eu estou orquestrando isso, a sua transformação. E eu tenho benefícios que eu estou te dando para entender tudo isso. E é por isso que eu quero focar nisso, na parte do crente. Porque muito da igreja não está preparada para isso. Particularmente na geração em que o Senhor retorna. Muitos jovens não estão ouvindo sobre isso. Então, quando acontece, jovens crentes, eles estão falando muitas coisas. Grupos da igreja estão sendo atingidos na sua fé. E não acreditam na Bíblia. E quando a traição os atingem, eles não têm treinamento. Nós não queremos que uma geração inteira seja cegada e chocada e surpreendida pelo que Jesus está falando inúmeras vezes que vai acontecer nessa geração. Vamos entender a narrativa bíblica, as razões bíblicas para o que está acontecendo e responder de maneira bíblica e ver os benefícios bíblicos disso. É normal ser ofendido quando alguém nos maltrata. O que eu quero dizer com que bloquear as nossas experiências objetivas, eles não dão as honras que você merecia, eles te minimizam, eles te diminuem, eles te bloqueiam em diferentes maneiras, intencionalmente ou intencionalmente, e a ofensa está ali, esperando. Nós somos tentados, não temos o que fazer, mas o nosso coração está ali, naquela estação onde todo mundo enfrenta isso. Você não está prestando muita atenção para isso, porque o seu coração, a sua condição espiritual está ali no equilíbrio entre estar ofendido ou não ofendido. Nessa estação, você vai estar mais profundo de uma maneira ou outra. Você vai ficar mais endurecido e mais amargado ou amargo, ou você vai ficar mais sensível. Um ou outro. Isso realmente importa. O que acontece quando nós respondemos quando somos tentados, quando alguém nos maltrata? Mas aqui é a parte que eu quero enfatizar. Quando nós estamos ofendidos em alguém, é muito fácil para traí-los, uma vez que estamos ofendidos. E muitas traições, não todas, mas muitas traições são verbais. E as pessoas que eu vejo isso por 50 anos. Quando crentes verbalmente diminuem outros crentes, quando eles falam de coisas para causar mal a outros crentes, a maior parte das vezes, muitos crentes, quando ficam ofendidos, eles não estão nem percebendo que estão ofendidos, eles estão falando somente, eles justificam que eles estão contendendo por justiça. Eu vi muitos crentes identificar a traição e eles justificarem isso falando mal de outras pessoas como justiça. Página 2. O meu coração hoje não é falar sobre trazer você fora da traição. Não é o que eu estou fazendo hoje. Eu estou pensando majoritariamente nessa comunidade que já colocou o seu coração para não ser um traidor. Muitos de vocês nessa comunidade, você está determinado a estar alerta para não ser tomado pela ofensa quando você é maltratado. Não estou falando que estamos perfeitos nisso, mas temos uma noção. Vocês estão determinados a obedecer ao Senhor. Não estão fazendo disso da maneira perfeita. Nenhum de nós está, mas está determinado. Minha paixão hoje é falar que você responda de maneira santa quando alguém te trair. E que você treine a próxima geração para andar nessa resposta do Senhor. Muitos de vocês nesse lugar vão ser traídos.
inúmeras vezes por crentes antes do fim dos tempos. E essa traição pode ser sutil, algumas delas podem ser muito intensas, algum pode ser por amigos, família, colegas de trabalho, ministério, e eles vão te diminuir com a intenção de te magoar e magoar o teu coração e estragar a tua reputação. E em base bíblica, isso vai acontecer muitas vezes a cada um de nós. E nós não queremos chegar e falar, você pode acreditar nisso? Você pode acreditar que Deus orquestrou a sua glória e seu sucesso através de uma traição? Eu tenho mais de 10 ensinamentos para falar para você. Número 2, número romano número 2. A razão pela qual eu estou falando isso não estou falando, ei, escute a minha pregação, nada disso. Não é o meu ponto. O meu ponto é, esse tópico em traição e perseguição não é falado muito, mas tem muito na Bíblia. E eu não estou interessado em ouvir o que você tem para falar sobre isso. Eu estou interessado em você ter linguagem para que você possa treinar e falar sobre isso com a sua família e treinar crentes para isso. Eu não sei o que o senhor está falando é certo, mas eu tenho todos os versos. Não tenho toda a linguagem, mas eu trabalhei um pouco nisso. Eu tenho 7 diferentes mensagens, dadas recentemente, que eu coloquei ali, que você pode assistir. Mas muitos dos meus handouts foram transcrições também dessas pregações. Então, se você for na página 4 desse parágrafo, eu vou te dar as transcrições. Porque eu quero que você tenha linguagem para que você possa usar nas suas discussões familiares ou no seu aconselhamento. Tenha várias horas para que você possa descobrir isso por você mesmo. E está disponível ali, porque tenho muita paixão sobre essas mães e pais espirituais nessa comunidade. Estou falando sobre cada um de vocês que tem mais de 30 anos e esteve no reino. Você tem que ser um pai e uma mãe espiritual para os 12, 15, 20 anos. Precisamos tê-los preparados. Que Deus está liderando eles e orquestrando o seu sucesso. E Ele está usando traição. E eles precisam saber como usar e responder e ver isso na Bíblia. Qual é o benefício, para onde estamos indo. Em inúmeras dessas pregações eu falo sobre isso detalhadamente. Número romano número 3. Vamos eventualmente chegar em João 16. Finalmente chegamos lá. Jesus queria que eles soubessem. Todos serão traídos. Mas eles vão ser expulsos das sinagogas. E ele queria que eles soubessem. Ele está falando isso na quinta-feira. Ele vai para a cruz na sexta-feira. Eles não estão entendendo. Eles não estão entendendo que ele vai morrer no dia seguinte. Mas ele está falando essa verdade chocante. Ele fala em João capítulo 16, em verso 1. Eu tenho aqui, no meio do parágrafo, eu falei com vocês sobre essas coisas para que você não tropecem. Vocês não sejam tomados pela ofensa. Porque tropeçar significa mais do que ofensa, mas significa ser tomado por isso. Estou te ensinando, apóstolos, para que vocês não sejam tomados por ofensa. Ok? Porque nós estaríamos ofendidos. Nós temos você, as coisas estão indo bem, estamos multidões, milagres. E Jesus fala, eu vou morrer amanhã, vocês não estão prestando atenção. Mas número 2, vocês serão expulsos das suas sinagogas. O quê? O que você quer dizer com isso? Não. Talvez nós não entendamos isso na nossa vida cristã moderna, mas muitas das sinagogas, em pequenas cidades e vilarejos, todo mundo conhecia todo mundo. E muitas vezes a família estava naquela pequena cidade, naquela sinagoga por várias gerações. Todo mundo cresceu junto. Eles tinham 10 anos, 15 anos. Casamentos, funerais, estavam todos juntos. Esse é o grupo que vai expulsá-los das sinagogas. Então, alguns de vocês, imaginem, vocês cresceram numa pequena cidade, numa pequena igreja. Você esteve por lá por várias décadas. Esse grupo se volta contra você.
e eles dizem ser amantes de Cristo e da Bíblia, isso é uma ideia chocante. Eles estão falando, por que eles fariam isso? Eu mencionei que eu tenho aqui 7 ensinamentos sobre isso. Eu não quero falar em detalhes sobre isso. Vá para a Bíblia, procure mais sobre isso. Parágrafo C. Jesus fala sobre a traição. Ele enfatiza de uma maneira que nós não enfatizamos. Estamos nessa hora da história. Eu tenho ensinado a Bíblia por 50 anos agora. Eu falei sobre isso muito pouco, para ser bem sincera. E é melhor falar agora do que nunca. Eu olho para trás e eu não fico feliz de saber que eu não falei muito sobre isso, mas eu estou vendo o que está acontecendo na Terra e o que o Espírito está falando e eu estou falando para vocês. Isso não é uma área que nós devemos ficar silenciosos sobre. A próxima geração precisa estar preparada. Todo mundo será cegado por isso. E eu não quero falar sobre somente os pregadores nos domingos, mas todos os líderes espirituais precisam engajar nessa conversa. Mas precisa ser parte da conversa diária, parte da família, da conversa diária de famílias. Que possamos entender isso mais do que nós entendemos agora. E é melhor falar sobre isso agora do que nunca. E nós vamos falar mais sobre isso, falar sobre as minhas próprias experiências, não somente sobre isso, mas que também você vai ser traído. Jesus fala sobre isso. Ele estava falando sobre a traição deles. E aqueles que estão conectados comigo ao longo dos anos, eu falo muito sobre as minhas experiências. Não, agora eu quero falar sobre as suas experiências e sobre o que isso é. O nosso maior perigo não é necessariamente a traição. Isso pode ser um grande benefício se respondermos bem. O nosso maior perigo é responder para a traição de um crente de maneira errada. Esse é o perigo. Esse é o perigo espiritual. Se eu for traído, eu responder de maneira errada. E é isso que Jesus está nos alertando. Não fique ofendido com aqueles que te traem. É um dos versos mais conhecidos, Hebreus capítulo 12. Estamos muito familiarizados com ela. Verso 15, ele diz... Olhem para essa palavra cuidado. Fiquem atentos para que qualquer crente fique aquém da graça de Deus. Eles estão sendo atacados. E eles estão respondendo de uma maneira que está aquém da graça de Deus. É isso que ele quer dizer aqui nessa passagem. A resposta do seu coração não está alinhado com a graça de Deus. Não está alinhado com a sua instinto humano natural. Todos nós temos essa tentação. E o autor de Hebreus fala, fique atento. Se você não responder na graça de Deus, amargor vai chegar dentro de você. E esse amargor que o inimigo quer usar para causar problemas, a parte do inimigo em um crente te atacar, te trair, é a ofensa. Ele quer que você se sinta ofendido. Ele quer que a raiz da amargura da pessoa que está falando de você cause problemas a você. Não é perder amigos ou dinheiro, isso é parte do problema. Não, mas o problema maior é que você vai estar ofendido e você vai ficar espiritualmente preso. Um crente ofendido, seu coração não vibra, eles se sentem entediados, mortos. A Bíblia não é mais sensível a eles não se sentem bem. Isso realmente nos machuca. Responder de maneira aquém da graça de Deus. Quando alguém está nos atacando porque eles estão amargos, Deus quer que eles querem que você fiquem ofendidos. Então que vocês provoquem a traição. É isso que o inimigo deseja. E Jesus fala para os apóstolos, tenha muito cuidado para que você não tropece, porque está vindo para vocês. Topo da página 3. Eu penso numa frase que eu estou falando aqui, a ofensa nessas linhas. Num ciclo de ofensas e traições.
Eu me lembro, um dos meus maiores dons é a repetição. Eu já falei isso muitas vezes, mas eu quero que vocês realmente entendam isso. Uma pessoa realmente ofendida, um crente ofendido, eles têm muita propensão a me trair. Essa pessoa que o discípulo, um líder de ministério, essa pessoa, se ela for ofendida, elas podem amar a Jesus, nós somos amigos, trabalhamos com eles. Isso acontece o tempo todo. Então, essa pessoa ofendida, que está falando contra você, o que acontece é que eles se tornam vulneráveis para te trair, porque eles pensam que você fez algo que não foi benéfico para eles. E eles vão trair vocês com as palavras. Não muitos, mas a maioria deles vai ser através de palavras. E eles não pensam que eles estão traindo um crente. Eles acreditam que eles estão amando a verdade, mas é traição. Eles não têm linguagem para isso, porque nunca pensamos sobre isso muito. Então, a pessoa fica ofendida. Você está ofendido com eles. Você talvez não fez isso, você talvez tenha feito isso. O ponto não é esse. O ponto é que você está ofendido. Eles pensam que você fez isso. Então, eles estão vulneráveis agora para começar a falar mal de você. E você escuta isso. E você fala, ei, isso não é verdade. Então, você fica ofendido. E o inimigo fala, eu te peguei. Então, você fala mal deles. Agora, você é um traidor no corpo de Cristo. Eu não estou traindo se eu estou falando que eles são maus, porque eles começaram. Mas se você está falando contra outro crente, isso é traição. Nós falamos o que Deus fala sobre as pessoas. Não dizemos o que o inimigo fala sobre as pessoas. Então, você está traindo, você nem sabe sobre isso. Eles começaram. É um ciclo. E quando você entra nesse ritmo, você começa a atacar outros relacionamentos. Isso começa a atingir os seus outros relacionamentos. E a pessoa sobre a que você está falando sobre, ele escuta, fica ofendido e fala sobre você. E então você coloca essa pessoa naquele ciclo. E o inimigo está realmente posicionado para acelerar isso na igreja dos fins dos tempos. Isso vai acelerar. Mas o Senhor vai dominar tudo isso em centenas de milhares. E ele vai ter essa urgência de ir mais profundo no Senhor. Romano número 4. E se você assistir essas 7 mensagens que eu coloquei aqui em destaque para vocês, isso é somente um pouquinho do que eu já falei sobre, mas a razão sobre que eu gosto de mencionar a vida de Davi, aqui no parágrafo A. A Escritura dá mais informação sobre a vida de Davi, entendendo a traição. Mas o que é outra pessoa na Bíblia? Ele tem mais episódios de traição em texto bíblico, mais do que qualquer outra pessoa. E ele respondeu de uma maneira que a Bíblia fala que ele é o modelo para a nossa resposta. Então vamos estudar a vida de Davi, porque ele é um modelo. 3.000 anos depois de Davi, esse profeta de Isaías tem ali um pouco de tempo, mais ou menos 300 anos. Deus diz para Isaías, eu dei Davi para ser uma testemunha para o reino de Deus. Ele é um modelo do que eu quero que eles façam quando traídos. Ok. Então Isaías coloca isso. Davi é um modelo. Qual que é a resposta natural, então? Nós estudamos como ele respondeu sobre a traição. É muito simples. Atos capítulo 13. Isso é Paulo falando. Isso é milhares de anos depois de Davi. Deus fala, Paulo fala, Deus ergueu Davi para eles. Ele trabalhou na vida de Davi para fazer ele um presente para o povo, para que o povo possa ver de maneira clara, um exemplo claro do que eles deveriam fazer. Ele fala, eu fiz isso para eles. Deus está trabalhando em você para que você possa ser uma bênção para outras pessoas. Ele vai ter milhares de pessoas. Ele está erguendo nós para eles, para que possamos ser a fragrância de Cristo para eles. Ele está pensando no próximo grupo de pessoas que vai ser impactado. E Deus dá um testemunho sobre Jesus. Eu amo essa frase. Eu os fundei. 2 Crônicas, eu não tenho o verso aqui, os olhos de Deus estão buscando através da terra, por pessoas,
que serão leais ao Senhor. Ele encontrou eles. Esse cara aqui, ele vai ser uma bênção para outros. Coloque o seu nome lá. Ele está te buscando, está te levantando. E a sua esfera relacional é pela misericórdia das pessoas que estão à sua volta. Vamos fazer isso. Vamos lutar por isso. Outro verso que eu dei aqui, que eu não tenho aqui escrito, um dos meus versos favoritos, Jeremias 3:15. Estou levantando pastores. É uma passagem claramente de fim dos tempos. Eu vou erguer pastores de acordo com o meu coração. Vai levantar milhares de pastores de acordo com o coração dele, como Davi. Então aqui estamos, Deus. Vamos fazer isso. Não vai ser legal na carne, mas é possível de ser feito. Parágrafo B. Isso foi surpreendente para mim quando eu entendi isso ao longo dos anos. Mais de 50 anos. No período de 50 anos. Então, Davi morre aos 70 anos. Então, digamos que a partir dos 30 anos dele, eles têm mais de 50 diferentes episódios na vida dele, na Bíblia, em que ele foi traído. Você consegue imaginar isso? Quem tem mais de 15 episódios diferentes de traição? 7 ou 8 deles por membros membros da sua família. Ele tem o seu próprio time, políticos. Mas ok. Deve ter uma razão que Deus colocou 15 diferentes episódios de traição na Bíblia. Ok, vamos estudar a vida de Davi, então. Parágrafo C. Deus treinou Davi para ser esse homem segundo o coração dele, mas ele entendeu, ele ensinou ele no seminário do Santo Espírito. Ele treinou Davi no seminário de Saul. Deus levanta um rei invejoso de Davi para treinar o espírito de Davi. Ele fala: Davi, você vai ser uma testemunha, você vai ser uma bênção. Eu vou levantar um rei para te treinar. Esse rei que tem todo o poder político, ele está com ciúmes e ele quer derrotar Davi. Então, você quer ser um Davi? Sério? Eu ouvi pessoas falando sobre... Eu falo, se você quer ser Davi, abaixe. Termina bem. Davi teve traição na sua juventude, nos seus 20, 30, 40 anos, até o fim da sua vida. Ele esteve em todas as estações da sua vida, ele teve traições. Várias traições. Talvez você responda mais ou menos ok nos seus 20 anos sobre traição, mas Davi é o padrão. E se ele é o padrão, você vai ser traído com seus 20 ou nos seus 80 anos. E tem várias razões, não é somente que você vai ser traído. Você vai ser treinado por eles, mas é para o testemunho. É o testemunho do Senhor. Bem, Davi, 7 ou 8 anos. Eu não quero contar a história de Davi, porque muitos de vocês sabem, mas por 7 ou 8 anos, não sabemos o número exato. O rei Saul está perseguindo Davi em toda a terra. 3.000 soldados devotos para matar Davi. 3.000 contra 1 por 7 anos. O quê? Quando eu li isso, eu fiquei... E a pior parte dessa história, que é mais incrível para mim, Davi já tinha sido abençoado por Espírito para ser o rei. Não é 3 meses, talvez um semestre, mas 7 anos? 3.000 homens perseguindo ele? Deus, você vai terminar isso? O Senhor fala, sim, no meu tempo e da minha maneira. E eu vou te fazer uma pessoa muito diferente para a pessoa através do meu ensino. Então, Davi, uma das minhas declarações favoritas é o 1 Samuel 24. Davi fala quando ele vê aquele que está traindo ele.
Eu não vou te tocar. Eu não vou me vindicar. Eu não vou responder. Não vou te atacar. Eu vou deixar que Deus decida como lidar com você no tempo dele, na hora dele, e eu não vou te tocar. E essa é uma frase famosa de Davi. E essa frase é falada várias vezes. Deixa Deus decidir. Eu posso te machucar agora. Ele tinha o rei Saul dormindo numa caverna e Davi entrou naquela caverna sem saber. O rei que estava perseguindo ele estava ali naquela caverna. Então Davi entra na caverna, olha, ele fala: é rei Saul. Porque o rei Saul era o seu pai, o seu sogro. E ele fala: esse é o Saul, ele está dormindo. E os amigos de Davi falam: matem ele. Eu não vou tocá-lo. Ele fala: Deus trouxe ele aqui. Ele fala: não, Deus vai matá-lo quando ele quiser. Esse não é a minha tarefa. Parágrafo E. Eu falo sobre isso, mais 2 episódios muito famosos na vida de Davi. Isso acontece 2 vezes. Ele encontra Saul 2 vezes, dormindo. E tem Saul na ponta da sua espada. Em 2 vezes ele fala: não vou tocá-lo. E seu time, eles estão furiosos. Mate ele, faça alguma coisa. E ele fala: não, não. Por quê? A nossa vida é horrível por causa desse cara te perseguindo. Desculpa. Não vem comigo, então. Eu vou fazer isso da maneira que Deus quer. Vamos para o parágrafo G. Vou encerrar isso em alguns minutos. Agora, minha jornada no seminário do treinamento do Espírito. Estou usando isso para Davi. Todos nós estamos nesse seminário. E mesmo que nós não gostemos, estamos nisso. E ele está nos treinando para o benefício de outros. E para o seu próprio prazer em relacionamento conosco. Ele está nos treinando para diferentes razões. Mas isso foi bem no começo, em 1976. Foi o primeiro encontro profético que eu tive como um pastor. Foi há milhares de anos atrás. Parece que foi. Não sei quantos anos. Muitos anos atrás. Obrigada. 47 anos. Salmos 18. O Senhor fala de maneira muito soberana. E ele evidencia Salmos 18. E ele está falando. Isso é Davi falando. Minha gentileza me fez grande. O quê? Essa foi a afirmação mais estranha que eu já ouvi na minha vida. A sua gentileza vai me fazer grande? Eu tive vários encontros, mas, novamente, na página 2, aquelas 7 mensagens, eu descrevo tudo isso, esses encontros e os detalhes de alguns deles. Mas o Senhor fala: você vai ter muitas pessoas vindo contra você. Eu sou um novo pastor, um jovem pastor ali, naquela época. Como assim várias pessoas vão contra mim? Eu sou um dos caras mais legais que você vai conhecer na sua vida. Eu pensei, eu tenho muitas pessoas contra mim? Eu não tenho um inimigo. E o Senhor vai ter muitas pessoas vindo contra você. Eu falei: ok. Mas a gentileza vai ser o que vai te fazer grande. O quê? Eu não entendia isso. Eu não vou falar todos os detalhes, mas ele fez isso de maneira muito clara. Nas outras mensagens eu tenho mais detalhes sobre isso. Mas ele me mostrou isso. Ele fala: eu vou te tratar. E os seus testemunhos e as minhas deficiências com a minha gentileza. E quando eu te mostrar a minha gentileza, isso vai te acordar em você um amor. E é uma gentileza. E você vai ser gentil com os seus inimigos. É ali que a sua grandeza está. Porque eu me deleito em misericórdia, mesmo com os meus inimigos. Eu quero dar misericórdia para eles. E é aí onde a sua grandeza está. E isso não fez sentido nenhum para mim. Inimigos? Ele falou isso em diferentes encontros sobrenaturais. Não responda a eles. Eu vou justificá-lo no meu tempo e na minha glória.
Eu tenho isso 4 vezes antes de realmente encontrar meus inimigos. O Senhor continua falando isso pra mim, eu nem tenho inimigos. Uau! Vamos esperar e ver. Por favor, não cheque na internet. E ele me prometeu, eu vou te vindicar. Você não vai saber, mas vai fazer sentido pra você. E eu olho pra esses 47 anos e eu falo, Senhor, que incrível. Isso é incrível. E ele vai fazer isso com muitas pessoas. I think há milhares de ministérios que fazem isso, mas ele quer milhões de pessoas fazendo isso, não somente milhares. Parágrafo I. Está aqui. O coração de Davi. Jesus está falando, ame os seus inimigos, abençoe aqueles que te amaldiçoam. Mas aqui está o ponto. Verso 45. Se você fizer isso, você vai se parecer como meu pai para os não crentes que te observam. Se você ama as pessoas contra você, é porque o Senhor está te apontando sobrenaturalmente. Nenhum humano pode amar assim. E se isso é real? Isso é uma expressão sobrenatural de Deus. E você vai se parecer com um pai para aqueles que estão ao teu redor. É assim que o Senhor é. Em Miqueias 7:1, ele se deleita em misericórdia. Eu não coloquei aqui. Vocês serão filhos do seu pai. Ele faz com que o filho se levante contra a pessoa, ame outras pessoas, ame os que causam mal a ele. Ele se deleita em misericórdia. Ele quer que nós nos deleitemos em misericórdia também. Nós estamos recebendo isso para que isso aumente a gratitude no nosso coração, a gratidão no nosso coração, para que possamos amar os nossos inimigos. Quando nós respondemos dessa maneira, Mateus 4:44, não somente em um dia, mas em um momento. Mas isso nos levanta para um estilo de vida abençoado sobrenaturalmente. Tive algumas... Tem alguns testemunhos heróicos, mas tive um momento em que eu falei, o quê? Isso realmente pode funcionar, tem muito mais. Isso é a igreja do fim dos tempos. Eu amo esse sentimento porque eu tenho sentimentos muito ruins, mas então eu sinto esse amolecimento do coração, essa sensibilidade do coração que vem da misericórdia de Deus. Parágrafo G. É disso que eu estou falando. Você vai ser traído. Vou falar isso de novo. Não seja chocado, não fique ofendidos. Esse é o ponto dessa mensagem. Tenha compaixão na pessoa que te traiu. Quê? Porque eu pensei muito sobre isso ao longo dos anos. Mas eu entendi, não totalmente, mas o que realmente a história de um traidor. Nós pensamos que ele está tentando nos machucar, mas ao longo dos anos tive muitas oportunidades de ver isso. Eu olho para a sua vida de 5, 10, 15 anos. A vida dele é mais difícil, as dinâmicas acontecendo neles que eles não anteciparam. Estou falando sobre dinâmicas emocionais e espirituais. O seu coração vai para um lugar em que eles não estão antecipando. A traição. A frase comum é fofoca, mas a traição é enraizada na Bíblia. Nos coloca no estado de emoções e estado espiritual que nós não antecipamos. Não conseguimos sentir a presença de Deus, não apreciamos a presença de Deus, não conseguimos ouvir a voz dele, não conseguimos senti-lo. Mas ele quer que nós tenhamos corações sensíveis para ele. Mas tem tanta traição acontecendo no corpo de Cristo e ofensa que é por isso que os nossos corações estão presos, então nós vamos mudar. Mas aqui o que acontece? Depois que ele trai, ele não pode se livrar da escuridão que está dentro da sua dinâmica. Vemos isso na vida de Judas.
tem uma trajetória horrível, emocional e espiritualmente na vida de Judas. Mas eu vi isso ao longo dos anos na vida de tantas pessoas. Parágrafo K. Na última ceia, Jesus vai morrer na sexta-feira. Jesus está perturbado em seu espírito por Jesus. Ele não está perturbado porque Judas não gosta dele mais. Não é isso. Ele sabe que ele e Judas vão morrer muito proximamente. Mas ele sabia do que estava acontecendo em Judas. E ele fala, isso é ruim. Os outros apóstolos estavam preocupados com o que ia acontecer. Mas o Jesus não estava preocupado dos apóstolos estarem bravos de que ele seria traído. Mas ele estava preocupado com as emoções e dinâmicas do coração de alguém que ele amava. Traição é feia no que ele faz, nas emoções e no espírito dos crentes. Bem, amém. Acredito que nós vamos terminar com isso. Já mencionei que tenho 7 diferentes mensagens sobre isso na página 2. Quero que colocamos isso na nossa mensagem, na nossa conversa diária. Precisamos ter recursos nos próximos anos para equipar a próxima geração. Amém e amém. Vamos nos colocar de pé diante do Senhor. Primeiramente, eu quero dizer isso. Que tenhamos um momento de ministração. Ninguém é bom nisso. Eu não sou bom nisso, você não é bom nisso. Não é natural para nós. Porque muitos de vocês estão pensando, eu sou ruim nisso. Todos de nós somos. Você não é o único que está pensando isso. Todo mundo está pensando isso. É isso que eu quero orar por nós. Que você quebre sua concordância com a traição hoje de uma maneira nova. Talvez você tenha feito isso milhares de vezes nessa última década. Eu quero quebrar a minha concordância com a ofensa na minha boca. A ofensa é quando o coração está lá. A traição é quando isso chega na sua boca. Eu quero quebrar a minha concordância. Eu não quero ir nesse lugar. E se eu vou nesse lugar, que Deus te traga o arrependimento. Que você esteja comprometido com essa mensagem. Eu quero abençoar. Colocar essa dinâmica sobrenatural. É uma dinâmica real. Que o Senhor toque os nossos corações e que possamos parecer com o Senhor. Eu não vou somente orar por aqueles que estão me traindo. Isso é fácil. Alguns exemplos. Senhor, eu não quero orar somente por ele, eu quero orar pelos seus filhos. Eu não quero orar por ele, que o Senhor talvez o abençoe, mas eu quero orar por ele. Que ele prospere. Mais do que isso. Eu quero que você fale boas coisas com a sua boca, que abençoe as outras pessoas. Não exagere, não minta. Mas que você abrace essas virtudes. As pessoas vão pensar que ele está certo e eu estou errado. Não importa. Aquele cara, não sei, eu tenho que amá-lo. Mas não, faça isso. Faça bem. Dê a eles um dinheiro. Escreva para eles um cheque. Vai ser bom para você se você fizer. Nós estamos comprometendo o nosso coração com Mateus 5:44. Não sei quantos anos nós temos adiante de nós, ou quanto nós temos para preparar a próxima geração, mas isso vai ser o cristianismo normal no tempo por vir. Pai, nós estamos aqui diante de Ti. Nós quebramos a nossa concordância com as palavras que nós falamos com os nossos membros, com as nossas famílias, nossos amigos. Estou falando sobre alguém que você conhece, não sobre quem você não conhece. Eu quero convidar qualquer um que gostaria de oração por qualquer uma dessas coisas. Você talvez fale, eu quero quebrar minha concordância com isso. Isso não é uma vez só. Isso é um recomprometimento. Mas eu quero concordar com essa promessa. Que eu seja pastores no meu próprio coração. Que o Senhor esteja me chamando.
Se você gostaria de oração por isso, eu peço que você venha até aqui à frente. Vamos falar com o Senhor. Você pode fazer isso do seu lugar também. Muitos de vocês tiveram que fazer isso milhares de vezes. Fica mais fácil. Eu não sei se é fácil, mas começa a ficar mais fácil. Mas é mais fácil. Não é porque meu coração está diferente, mas é porque a história de Deus é sendo feita na minha vida. E fala, isso realmente funciona? Então talvez você seja um novo crente e você não tenha esse histórico. Participe, venha aqui, receba oração. Nós vamos orar e nós vamos quebrar a nossa concordância com a traição, com as palavras que não fazem bem na sua família, no reino. Não vamos traí-los. Não estou falando alguém que te traiu, te abusou. Não estou falando sobre isso. Isso é um assunto muito diferente. Pai, eu quero abençoar. Eu quero falar das minhas virtudes, das virtudes deles para outras pipas. Eu quero dar dinheiro para eles. Eu quero fazer um favor a eles. Vai mudar o seu coração, eu te prometo. Pai, nós estamos aqui diante de Ti. Pai, eu peço pelo Espírito de graça sobre essa comunidade. Pai, eu peço pela revelação de João 16. Verdade sobre verdade. João 17, João 15. Que testemunho da verdade. Lave a nossa comunidade nessas verdades. Nos prepare para o que está vindo. Na glória de Deus. Venha e nos lave. Pai, eu peço por graça. Graça no nosso coração agora. Pai, nós pedimos para que nosso coração se mova numa diferente direção. Nossos desejos naturais, Pai. Senhor, se deleita em misericórdia. Eu quero me deleitar em misericórdia pelas pessoas que me maltrataram. Senhor, nós queremos ser filhos do Pai. Queremos olhar e sentir como o Pai sente. Senhor, pelo Espírito de graça, me lave, nos lave. Venha e lave-nos com a água da Tua palavra. Deixe que nós sintamos o Teu deleite sobre as nossas vidas. Que o Teu amor e a Tua misericórdia esteja sobre nós.
Nos faça filhos da sua misericórdia. Com uma comunidade, Senhor, nós colocamos o nosso coração. Nos faça filhos do Pai. Que possamos viver como filhos do Pai. Nós já somos filhos, mas que possamos viver dessa maneira. Eu quero te encorajar que se você tem crianças, que você venha até a frente. Vamos continuar a ministrar. Se você tem crianças que precisam ser buscadas ali na sala de crianças, que você possa fazer isso. Nós vamos continuar aqui por mais alguns minutos. Deus, libere misericórdias nos nossos corações. Nos faça filhos da misericórdia, Pai. Deus, nós declaramos, nos façam filhos da Tua misericórdia.